Essa incompetente finalmente vai se envergonhar. Depois desse contrato, eu acabo com ela. Eu encarei a mensagem de texto brilhando na tela do tablet de Matheus, enquanto meu café esfriava em minhas mãos. As palavras pareciam água gelada em minhas veias. 6 meses. 6 meses. Eu havia colocado meu coração, minha alma e cada momento acordada na preparação para a reunião de apresentação de amanhã com o Grupo Horizonte. O negócio que definiria o futuro da nossa empresa de consultoria, a Rocha Estratégia. Meu nome é Juliana Rocha, e nos últimos 8 anos construí algo que pensei ser nosso. Matheus e eu começamos este negócio juntos em São Paulo, trabalhando 16 horas por dia em nosso apartamento apertado no Itaim Bibi, sobrevivendo à base de macarrão instantâneo e determinação. Eu era a estrategista, aquela que elaborava nossas propostas e apresentações. Ele era o charmoso, o rosto que os clientes adoravam. Pelo menos era no que eu acreditava. O tablet estava em cima da nossa bancada da cozinha, esquecido depois que Matheus correu para o andar de cima para atender o que ele chamou de uma ligação urgente de um cliente. A tela acendeu quando eu acidentalmente bati nela enquanto limpava a louça. O que vi fez meu estômago revirar. A mensagem foi enviada para alguém chamada V, com um emoji de coração ao lado do nome do contato. Vitória, sua assistente, a mulher que vinha trabalhando até tarde com ele com frequência excessiva nos últimos meses. Rolei a conversa, minhas mãos tremendo. Meses de mensagens, piadas íntimas, planos para depois do divórcio, discussões detalhadas sobre como me expulsariam do negócio assim que este contrato com o Grupo Horizonte fosse garantido, como ele vinha dizendo a investidores em potencial que eu era apenas o apoio de bastidores, enquanto ele era o verdadeiro cérebro da operação. A parte mais cruel, eles estavam rindo da minha dedicação. Sobre o quão duro eu estava trabalhando nesta apresentação, ficando acordado até às 3 da manhã aperfeiçoando cada slide, ensaiando cada ponto, sobre como eu não tinha ideia do que estava por vir. Amor, você devia ver ela correndo de um lado para o outro achando que este é o grande momento dela, dizia uma mensagem. Ela não tem ideia de que amanhã é o dia em que finalmente me livro desse peso morto. Vitória respondeu com emojis de risada e uma mensagem que fez meu sangue ferver. Mal posso esperar para comemorar depois. Só eu e você comandando o show. Ouvi os passos de Matheus na escada. Rapidamente, coloquei o tablet exatamente onde o encontrei e fingi estar guardando a louça. Minha mente acelerava, mas meu rosto permanecia calmo. 8 anos de casamento com um manipulador me ensinaram a esconder minhas emoções quando necessário. Tudo bem por aqui? Matheus perguntou, envolvendo-me com os braços por trás. Seu toque, que antes trazia conforto, agora parecia uma serpente se enrolando em meus ombros. Perfeito, eu disse, encostando-me nele com um sorriso que poderia ter ganhado um Oscar. Só pensando em amanhã. Estou tão animada com a nossa apresentação. Ele me apertou com mais força. Nossa apresentação? Isso mesmo, querida. Vamos arrasar juntos. Juntos. Que mentira linda. A manhã seguinte chegou com uma normalidade enganosa. Acordei às 6 horas da manhã, como sempre, segui minha rotina habitual de yoga e meditação, depois fui para o nosso escritório em casa fazer o trabalho de preparação final. Matheus já estava lá, parecendo revigorado e confiante em seu terno azul marinho, aquele que comprei para ele no nosso aniversário de casamento no ano passado. Grande dia, disse ele, sem tirar os olhos do laptop. Está se sentindo pronta? Mais do que pronta, respondi, acomodando-me em minha mesa. A apresentação estava carregada em ambos os nossos computadores, cópias de segurança salvas na nuvem, cada slide estava perfeito, cada estatística verificada, cada argumento à prova de balas. Passei os últimos 6 meses pesquisando os pontos de dor do Grupo Horizonte, sua concorrência, suas projeções de crescimento. Isso não era apenas um lance de vendas. Era um ataque cirúrgico projetado para abordar cada preocupação que eles pudessem ter. O que Matheus não sabia era que eu também havia passado as primeiras horas da manhã fazendo algumas preparações adicionais. Uma ligação rápida para minha advogada de divórcio, doutora Roberta Santos, com quem eu já havia trabalhado em vários casos de clientes.
Um e-mail discreto para nosso contador solicitando cópias de todos os registros financeiros da empresa. E o mais importante, configurar um aplicativo de gravação no meu celular. Vou fazer um café para nós, anunciou Matheus por volta das 9 horas da manhã. A reunião estava agendada para as 10h30 via videoconferência. A equipe de liderança do Grupo Horizonte se juntaria de sua sede no Rio de Janeiro, junto com seu conselho jurídico e 3 investidores em potencial. Eu o observei se movimentar pela nossa cozinha com a mesma confiança fácil que ele sempre teve. Ele era bonito, eu admitia. Cabelos escuros com grisalho suficiente nas têmporas para parecer distinto, olhos verdes que podiam encantar qualquer um. Um sorriso que me convenceu a confiar nele, meu coração e meu futuro. Mas esta manhã eu o via de forma diferente. O jeito que ele cantarolava enquanto trabalhava, ele estava realmente feliz com o que planejava fazer comigo? Ele voltou com 2 canecas pretas iguais, xícaras de café dele e dela, que compramos durante nossa lua de mel na Itália. A ironia não passou despercebida. Aqui está, querida, disse ele, colocando minha caneca com um cuidado extra. Beba tudo, você vai precisar de energia. O café parecia e cheirava normal, torra escura, do jeito que eu gostava. Mas seu sorriso era doce demais, deliberado demais. Dei um pequeno gole e observei seu rosto. Foi satisfação que vi passar por suas feições? Obrigada, eu disse calorosamente. Você sempre cuida tão bem de mim. O celular dele vibrou. Vitória, sem dúvida. Preciso ir ao banheiro rapidinho antes de começarmos, disse ele, já se movendo para o corredor. Pode abrir a apresentação? Quero tudo pronto para começar. No momento em que ele desapareceu, entrei em ação. Troquei nossas canecas com eficiência praticada, colocando a dele na frente do meu computador e a minha na frente do dele. Então, recostei-me na cadeira, abri a apresentação e esperei. Quando ele voltou, sentou-se sem olhar para a caneca, deu um gole generoso do que pensava ser seu café intocado e sorriu para mim com uma satisfação perfeita e ignorante. A reunião estava prestes a começar, assim como a sua queda. Exatamente às 10h30, a tela do nosso computador se encheu de rostos. Haroldo Oliveira, CEO do Grupo Horizonte, apareceu na janela principal, um homem distinto na casa dos 60 anos, com olhos afiados que não perdiam nada. Ao lado dele sentavam-se Fernanda Costa, diretora de operações, e Tiago Ribeiro, chefe de desenvolvimento de negócios. 3 janelas adicionais mostravam os investidores em potencial que Matheus vinha cortejando há meses. Bom dia a todos, disse Haroldo, sua voz clara através de nossos alto-falantes. Estamos ansiosos para ouvir o que a Rocha Estratégia preparou para nós hoje. Matheus se impertigou na cadeira, seu sorriso confiante firmemente no lugar. Obrigado por esta oportunidade, Haroldo. Juliana e eu trabalhamos incansavelmente para criar algo que acreditamos que transformará a sua eficiência operacional. Notei que ele enfatizou Juliana e eu, certificando-se de se posicionar como o líder. Mas quando ele pegou sua caneca de café para dar outro gole, percebi algo mais, um leve tremor em sua mão. Interessante. Antes de começarmos, intervi suavemente. Quero reconhecer que honra é esta. A reputação de inovação do Grupo Horizonte os precede, e estamos entusiasmados em potencialmente fazer parceria com uma organização que compartilha nosso compromisso com a excelência. Os investidores assentiram em aprovação. Esse era exatamente o tipo de respeito e profissionalismo que eles esperavam. Matheus me lançou um olhar rápido. Era irritação ou a substância que ele pretendia para mim já estava começando a afetá-lo? Vamos mergulhar? Matheus perguntou, clicando no primeiro slide. Nossa análise indica... Ele parou, piscando com força. Nossa análise indica que o Grupo Horizonte enfrenta 3 desafios principais no cenário atual do mercado. Sua voz ainda estava forte, mas notei que ele estava falando mais devagar do que o habitual. Haroldo inclinou-se ligeiramente para a frente, sua atenção totalmente focada. Eram pessoas de negócios astutas, notariam qualquer sinal de fraqueza ou falta de profissionalismo. O primeiro desafio, continuou Matheus, é a redundância operacional em seus escritórios regionais. Nossa pesquisa mostra...
Outra pausa. Ele esfregou a têmpora com a mão livre enquanto pegava o café com a outra. Mostra que vocês poderiam alcançar 18% a mais de eficiência por meio de processos simplificados. Observei os rostos dos investidores. Eles estavam ouvindo atentamente, mas eu podia ver sinais sutis de preocupação começando a se formar. Mateus estava tropeçando ligeiramente em palavras que deveriam ser naturais para ele. O segundo desafio envolve a integração de dados, eu disse, assumindo o controle perfeitamente. Seus sistemas atuais operam em silos, o que cria atrasos na tomada de decisões e reduz sua vantagem competitiva. Enquanto eu falava, Mateus deu outro longo gole em sua caneca. A ironia era primorosa. Ele estava essencialmente se envenenando com sua própria traição. Mas mantive minha expressão neutra, profissional. Isso tinha que parecer natural. Mateus, você gostaria de elaborar sobre os aspectos técnicos? Perguntei docemente. Ele piscou várias vezes, claramente tentando se concentrar. Sim, com certeza. Os aspectos técnicos são bastante complexos, mas essencialmente... Suas palavras estavam começando a se arrastar de forma quase imperceptível. As sobrancelhas de Haroldo se ergueram ligeiramente. No mundo dos negócios, esse tipo de comportamento pouco profissional durante uma apresentação crítica era suicídio na carreira. E Mateus estava prestes a tornar tudo muito, muito pior. Mateus? A voz de Fernanda Costa cortou o silêncio, enquanto meu marido encarava a tela sem expressão, com a boca ligeiramente aberta. 20 minutos haviam se passado desde o início da reunião, e o que começou como uma confusão sutil estava se tornando impossível de ignorar. Sinto muito, disse Mateus, balançando a cabeça vigorosamente. Tem algo... Ele pegou o café novamente, dando outro gole como se isso pudesse clarear sua cabeça. A substância, fosse o que fosse, estava funcionando exatamente como ele planejou que funcionasse comigo. Os desafios de integração de dados são significativos. Foi quando a expressão de Haroldo Oliveira mudou de atenção educada para preocupação genuína. Sr. Rocha, você está se sentindo bem? Talvez devêssemos reagendar se você não estiver passando bem. Vi minha abertura. Haroldo, se me permite, eu disse, minha voz calma e profissional. Mateus tem se esforçado ao extremo para se preparar para esta apresentação. Ele ficou acordado até às 4 da manhã fazendo os ajustes finais. Talvez eu deva assumir enquanto ele se recupera. Foi um movimento de mestre. Parecia atenciosa e profissional, enquanto sugeria sutilmente que o comportamento de Mateus se devia à exaustão e não à incompetência. Mas, mais importante, eu estava me posicionando para salvar o que ele estava destruindo. Isso seria apreciado, disse Tiago Ribeiro de sua janela. Estamos muito interessados em ouvir a proposta completa. Mateus tentou protestar. Não, eu estou bem, eu posso... Mas, ao tentar se levantar, ele balançou ligeiramente e teve que se segurar na borda da mesa. Os investidores trocaram olhares que diziam tudo. Por favor, querido, eu disse, levantando-me e colocando suavemente a mão em seu ombro. Deixe-me cuidar disso. Você já trabalhou tanto. Para a câmera, acrescentei. Conheço cada detalhe desta proposta tão bem quanto o Mateus. Fomos parceiros verdadeiros no desenvolvimento desta estratégia. O que não mencionei foi que eu havia desenvolvido 90% dela sozinha. Mateus tinha sido o rosto da apresentação, mas eu fora o cérebro por trás de cada análise, cada recomendação, cada solução inovadora que estávamos propondo. Passei suavemente para o próximo slide. Como eu dizia, seus desafios de integração de dados criam um efeito dominó em toda a sua operação. Nossa análise de seus relatórios do terceiro trimestre mostra que os atrasos nas informações custaram aproximadamente 15 milhões de reais em oportunidades perdidas. Agora eu estava em meu elemento. Foi para isso que nasci. Pegar problemas de negócios complexos e criar soluções elegantes e lucrativas. Enquanto eu falava, observei os rostos dos investidores se transformarem de preocupação para interesse e entusiasmo genuíno. Além disso, continuei, clicando em um gráfico detalhado que passei semanas aperfeiçoando.
Nosso cronograma de implementação proposto permitiria que vocês vissem resultados mensuráveis em 90 dias, com otimização total alcançada em 6 meses. Haroldo recostou-se em sua cadeira, claramente impressionado. Essas métricas são bastante ambiciosas, Sra. Rocha. Quão confiante você está nessas projeções? Totalmente confiante, respondi sem hesitação. Modelamos esses cenários usando dados de 3 empresas comparáveis e, em cada caso, nossos métodos excederam os resultados projetados. Atrás de mim, Mateus tentava desesperadamente recuperar a compostura. Ele conseguira se sentar novamente, mas seu rosto estava pálido e ele piscava repetidamente, como se tentasse clarear a visão. A substância com a qual ele pretendia me humilhar estava sistematicamente destruindo sua credibilidade. Este é um trabalho impressionante, disse Fernanda Costa. A profundidade da análise é exatamente o que esperávamos ver. Obrigada, eu disse genuinamente satisfeita. Este projeto representa meses de pesquisa e pensamento estratégico. Entendemos que vocês têm várias empresas de consultoria competindo por este contrato. E é por isso que fomos muito além de recomendações superficiais. Enquanto eu falava, notei uma das investidoras, Margarida Torres, da Parceiros do Vale, tomando notas furiosamente. Esse era sempre um bom sinal. Pela minha visão periférica, pude ver Mateus tateando sua caneca de café novamente, claramente confuso sobre por que estava se sentindo pior em vez de melhor. A bela ironia não me escapou. Ele planejou me ver humilhar a mim mesma, usar meu suposto fracasso como justificativa para me expulsar do nosso negócio. Em vez disso, ele estava testemunhando meu melhor momento profissional enquanto experimentava o destino exato que pretendia para mim. Mas isso era apenas o começo. A melhor parte ainda estava por vir. Se pudermos passar para o cronograma de implementação, eu disse, avançando para o slide 12. Verão que dividimos o projeto em 3 fases distintas, cada uma com marcos mensuráveis e métricas de sucesso. Haroldo Oliveira sentiu em aprovação, mas sua atenção continuava voltando para Mateus, que agora agarrava os braços de sua cadeira como se a sala estivesse girando. Sr. Rocha, tem certeza de que não precisa de atenção médica? Este era o momento que eu estava esperando. Sabe de uma coisa? Eu disse, como se a ideia tivesse acabado de me ocorrer. Mateus, por que você não sai um pouco por alguns minutos, toma um ar fresco, talvez jogue um pouco de água no rosto? Eu posso lidar com o resto da apresentação. Mateus olhou para mim com confusão. E aquilo, era medo? Ele estava começando a perceber que algo estava seriamente errado, mas não conseguia descobrir o que. Sim, talvez seja uma boa ideia. Ele murmurou, lutando para se levantar. Enquanto ele saía da sala, balançando ligeiramente, voltei-me para a câmera com uma expressão preocupada, mas profissional. Peço desculpas pela interrupção. Meu marido tem estado sob uma pressão tremenda ultimamente. Ele é incrivelmente dedicado a este projeto. Claro, disse Fernanda Costa gentilmente. Por favor, continue. Esta apresentação está fascinante. E continuei. Sem a presença de Mateus, senti uma liberdade que não experimentava há anos. Este era o meu trabalho, minha experiência, meu momento de brilhar. Percorri os slides restantes com precisão e paixão, abordando cada questão com um conhecimento detalhado que claramente impressionou nosso público. Sua análise competitiva é particularmente minuciosa, comentou Tiago Ribeiro. Como você obteve insights tão detalhados sobre a posição de mercado do Grupo Horizonte? 3 meses de pesquisa profunda, respondi honestamente. Entrevistei pessoalmente 15 especialistas do setor, analisei dados de mercado de 5 anos e realizei grupos focais com seu público-alvo. Isso não é teórico, é baseado em inteligência do mundo real. Eu podia ver a empolgação crescendo em seus rostos. Eram pessoas de negócios que apreciavam a meticulosidade, e eu lhes dei exatamente o que procuravam. Meu celular, que eu havia configurado para gravar no início da reunião, estava capturando tudo. Não apenas a apresentação, mas também a deterioração gradual de Mateus e minha retomada perfeita. Evidências que seriam cruciais para o que viria a seguir. Senhora Rocha,
disse Haroldo quando me aproximei dos slides finais. Este nível de preparação é excepcional. Há quanto tempo você vem desenvolvendo essas estratégias? Venho trabalhando em variações desta abordagem há mais de 2 anos, eu disse. Quando soubemos da oportunidade de trabalhar com o Grupo Horizonte, adaptei e refinei esses conceitos especificamente para suas necessidades. O que não mencionei foi que Matheus não contribuiu com praticamente nada para o desenvolvimento estratégico. Ele esteve focado em bajular clientes em potencial em jantares caros, enquanto eu fazia o trabalho real de construir nosso negócio. As projeções financeiras são convincentes, Margarida Torres interveio, mas a implementação é onde a maioria dos projetos de consultoria falha. Como você garante uma execução bem-sucedida? Eu sorri. Era aqui que eu realmente brilhava. A responsabilidade é incorporada em cada fase. Relatórios de progresso semanais, revisões mensais de marcos e avaliações estratégicas trimestrais. Além disso, eu supervisiono pessoalmente cada etapa importante da implementação. Você pessoalmente? Perguntou Haroldo. Com certeza. Este não é um projeto que entregamos a funcionários juniores. Quando vocês trabalham com a Rocha Estratégia, recebem nossa experiência de nível sênior durante todo o processo. Eu estava sendo cuidadosa com minha linguagem, posicionando-me sutilmente como recurso principal em vez de Matheus, mas estava fazendo isso profissionalmente, focando na capacidade em vez de fazer qualquer comentário negativo sobre meu marido. Ao passarmos para a fase final da apresentação, senti uma onda de confiança que não experimentava há meses. Isso estava indo melhor do que eu jamais sonhara. E a melhor parte? Matheus estava perdendo sua própria destruição profissional. A apresentação terminou com respostas entusiasmadas de todos os participantes. Haroldo Oliveira parecia genuinamente animado. Fernanda Costa estava fazendo perguntas detalhadas de acompanhamento e os investidores estavam claramente impressionados com o que viram. Senhora Rocha, isso foi excelente, disse Haroldo. Tenho que perguntar, esse nível de pensamento estratégico é típico do seu trabalho? É sim, respondi com confiança. Acredito em ir além da análise superficial para descobrir as reais oportunidades de crescimento e eficiência. Em quanto tempo você poderia começar a implementação se seguíamos em frente? Perguntou Tiago Ribeiro. Imediatamente, eu disse. Já limpei minha agenda antecipando este projeto. Minha total atenção seria dedicada a garantir o sucesso do Grupo Horizonte. Novamente, tive o cuidado de usar eu em vez de nós, não de forma imprecisa. Eu realmente era quem faria o trabalho, mas também estava me posicionando estrategicamente como recurso principal. Foi então que Matheus cambaleou de volta para a sala, parecendo ainda pior do que quando saiu. Seu rosto estava cinzento, ele se movia de forma instável e havia uma confusão genuína em seus olhos. — Como estão as coisas? Perguntou ele, suas palavras visivelmente arrastadas. Agora, o contraste era gritante. Aqui estava eu, entregando uma apresentação impecável, com confiança e experiência, enquanto ele mal conseguia formar frases coerentes. A imagem era devastadora para ele. Estávamos apenas discutindo cronogramas de implementação, eu disse gentilmente, como se falasse com alguém que estivesse claramente doente. Por que você não se senta, querido? A expressão de Haroldo Oliveira mudou para uma de preocupação misturada com avaliação profissional. No mundo dos negócios, confiabilidade e profissionalismo eram tudo. O que ele estava testemunhando levantaria sérias questões sobre a capacidade de Matheus de lidar com um projeto de milhões de reais. Sr. Rocha, disse Haroldo cuidadosamente, talvez devêssemos continuar esta conversa quando você estiver se sentindo melhor. Não, não, protestou Matheus, tentando injetar energia em sua voz. Estou bem, apenas cansado. Deixe-me orientar vocês nas recomendações finais. Mas, quando ele tentou avançar para o próximo slide, clicou no botão errado e acidentalmente fechou a apresentação por completo. O atrapalho que se seguiu, suas tentativas desesperadas de reabrir o arquivo enquanto lutava claramente com funções básicas do computador, foi doloroso de assistir. Tudo bem, eu disse suavemente,
reabrindo a apresentação no meu computador e compartilhando minha tela. Dificuldades técnicas acontecem. Aqui vamos nós. Conduze a discussão pelos pontos finais com graça profissional, fazendo com que as lutas de Mateus parecessem pequenos percalços em vez de grandes sinais de alerta. Mas o estrago estava feito. Esses líderes empresariais tinham visto tudo o que precisavam ver. Quando a reunião terminou, Haroldo fez um comentário que me causou arrepios. Senhora Rocha, sua experiência é exatamente o que estamos procurando. Entraremos em contato muito em breve com nossa decisão. Não a experiência da sua empresa, não a experiência da Rocha Estratégia, a minha experiência. Depois que encerramos a chamada, Mateus desabou em sua cadeira, parecendo confuso e exausto. O que aconteceu? Ele perguntou. Eu me senti bem esta manhã e, de repente... Você tem se esforçado demais, eu disse com falsa simpatia. Talvez você deva ir deitar. Eu cuido de qualquer acompanhamento com os clientes. Enquanto ele lutava para se levantar e caminhar até o nosso quarto, sentei-me sozinho em nosso escritório, contemplando o que acabara de ocorrer. A reunião correu melhor do que eu jamais imaginara. Eu não apenas salvara o que Mateus tentara destruir, eu potencialmente garantir o maior contrato de nossas carreiras, mas mais importante, eu documentara tudo. A gravação no meu celular capturou não apenas a deterioração da condição de Mateus, mas também sua admissão de que se sentia bem naquela manhã, antes de beber o café que ele mesmo preparara. A armadilha que ele armou para mim o pegou, e agora era hora de desarmar algumas armadilhas minhas. Em 1 hora após a conclusão da reunião, eu já estava implementando a próxima fase do meu plano. Mateus estava no andar de cima, dormindo o efeito de qualquer substância que pretendia usar contra mim, enquanto eu trabalhava metodicamente para garantir meu futuro e expor sua traição. Primeiro, liguei para Roberta Santos, minha advogada. Roberta, é a Juliana Rocha. Precisamos nos encontrar hoje. Tem evidências de que meu marido tentou me drogar, além de documentação de seus planos para roubar nosso negócio. Juliana, essa é uma acusação séria. De que tipo de evidência estamos falando? Gravações de áudio, mensagens de texto e depoimentos de testemunhas de uma reunião de negócios onde ele acidentalmente se dosou com o que quer que tenha colocado no meu café. Pode me encontrar às 16 horas? Em seguida, encaminhei as capturas de tela que tirei da conversa de Mateus com Vitória para minha conta de e-mail segura. Então, enviei um e-mail cuidadosamente redigido para Haroldo Oliveira. Caro Sr. Oliveira, obrigada pelo seu tempo hoje. Gostaria de dar seguimento pessoalmente a alguns detalhes de nossa apresentação. Como deve ter notado, meu marido parecia indisposto durante nossa reunião. O incidente desta manhã me fez perceber que preciso resolver alguns assuntos pessoais que podem afetar nosso relacionamento profissional. Quero assegurar-lhe que meu compromisso com este projeto permanece absoluto e minha capacidade de entregar resultados não é de forma alguma comprometida por essas circunstâncias pessoais. Estarei disponível por e-mail e telefone para qualquer dúvida que possa ter. Foi profissional, mas sugeriu problemas subjacentes sem ser explícito. Haroldo Oliveira era astuto o suficiente para ler nas entrelinhas. Finalmente, liguei para nosso contador e solicitei uma auditoria de emergência de todas as finanças da empresa. Preciso de documentação de quem contribuiu com o que para o negócio, incluindo propriedade intelectual, relacionamentos com clientes e investimentos financeiros. Às 15 horas, eu também visitei nosso banco e abri uma conta comercial separada apenas em meu nome, transferindo os fundos que eu podia provar ter contribuído pessoalmente para a empresa. Os direitos de propriedade intelectual eram mais complicados, mas Roberta me ajudaria a resolver isso. Mateus ainda dormia quando saí para a reunião com a advogada. Deixei um bilhete dizendo que tinha saído para resolver umas coisas e estaria de volta para o jantar. Deixe-o pensar que tudo estava normal por mais algumas horas. A ironia era deliciosa. Ele passou meses planejando me expulsar do nosso negócio, pensando que eu era ingênua e confiante demais para perceber. Mas sua própria arrogância o cegou para o fato mais importante. Eu construí esta empresa. Eu era a estrategista, a pesquisadora.
aquela que criava as soluções pelas quais nossos clientes pagavam. Ele fora apenas o rosto bonito entregando o meu trabalho. Agora ele estava prestes a aprender exatamente o que acontecia quando se subestimava a mulher que tornou seu sucesso possível. Às 18 horas, voltei para casa e encontrei Mateus acordado, mas ainda grogue, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de chá. A ironia de ele beber algo que eu preparei não passou despercebida, embora desta vez fosse apenas camomila inofensiva. Sentindo-se melhor, perguntei, pousando minha bolsa e afetando um tom de preocupação. Não entendo o que aconteceu, disse ele, esfregando as têmporas. Eu me senti bem esta manhã, então, de repente, mal conseguia pensar direito durante a reunião. Provavelmente estraguei tudo. Não se preocupe com isso, eu disse suavemente. Consegui salvar a apresentação. Na verdade, Haroldo Oliveira pareceu bastante impressionado com o nosso trabalho. Mateus olhou para cima bruscamente. Nosso trabalho? Bem, a análise estratégica que desenvolvemos juntos, eu disse cuidadosamente. Embora eu tenha falado a maior parte do tempo depois que você começou a se sentir mal, observei seu rosto enquanto as implicações afundavam. Se eu tivesse concluído a apresentação com sucesso, seu plano de me ver falhar teria saído totalmente pela culatra, mas ele não conseguia entender como ou por que ele fora o único a desmoronar. Eles disseram algo sobre seguir em frente? Perguntou ele. Haroldo disse que entrariam em contato em breve com a decisão. Acho que temos uma chance real. O que não mencionei foi o e-mail que recebi de Haroldo apenas 1 hora antes. Juliana, após a apresentação de hoje, estou confiante de que você é exatamente o que o Grupo Horizonte precisa. Vamos agendar uma chamada amanhã para discutir os termos. Fiquei impressionado, não apenas pelo seu pensamento estratégico, mas também pelo seu profissionalismo em circunstâncias difíceis. O contrato era meu. A empresa era minha, e amanhã, Mateus aprenderia exatamente o quão profundamente sua vida estava prestes a mudar. Enquanto estávamos sentados ali jantando, ele ainda confuso sobre sua doença misteriosa e eu planejando silenciosamente sua queda, refleti sobre como a justiça poética podia ser. Ele tentou me drogar para me levar à humilhação profissional. Em vez disso, ele se drogou para a obsolescência. A vingança estava apenas começando, mas já era mais satisfatória do que eu jamais imaginara. 6 meses depois, sentei-me em meu novo escritório com vista para o centro de São Paulo, revisando os últimos relatórios trimestrais do projeto do Grupo Horizonte. Os resultados superaram até minhas projeções otimistas. Alcançamos um aumento de 22% na eficiência, e economizamos para eles 18 milhões de reais apenas na primeira fase. O divórcio foi rápido e decisivo. Roberta Santos apresentou evidências tão convincentes da tentativa de sabotagem de Mateus e do roubo planejado que o advogado dele o aconselhou a fazer um acordo rapidamente. Mantive a propriedade total da Rocha Estratégia, junto com nossa lista de clientes e toda a propriedade intelectual que pude provar ter desenvolvido. Mateus tentou contestar o acordo, alegando que fora drogado sem seu conhecimento. Mas quando o relatório toxicológico revelou vestígios de um sedativo leve, algo facilmente obtido, mas que exigia premeditação para ser usado, combinado com suas mensagens de texto planejando me remover do negócio, sua credibilidade ruiu inteiramente. Vitória foi demitida de seu cargo na mesma semana em que encaminhei suas comunicações inapropriadas com meu marido para o conselho profissional dela. O setor de consultoria em São Paulo era menor do que a maioria das pessoas imaginava. A reputação dela estava efetivamente acabada. Expandi o negócio em 40%, contratei 3 analistas brilhantes e garanti 2 contratos adicionais de grande porte baseados apenas no sucesso do Projeto Horizonte. A empresa que Mateus planejara roubar de mim agora prosperava além de qualquer um de nossos sonhos originais, e era só minha. Às vezes, tarde da noite, quando reviso meu trabalho, penso naquela manhã de 6 meses atrás. Como ele me entregou aquele café com tanta satisfação presunçosa, tão certo de que estava prestes a me ver destruir a mim mesma.
como ele nunca imaginou que sua própria arrogância seria sua queda. A beleza da vingança perfeita, aprendi, não estava em esquemas elaborados ou confrontos dramáticos. Estava em simplesmente permitir que a própria malícia de alguém o consumisse enquanto você se afastava e reivindicava a vida que lhe tentou roubar. Mateus me ensinou uma última lição valiosa. Nunca confie em alguém que envenenaria seu café. Mas mais importante, certifique-se sempre de saber qual xícara é qual. No final, a justiça foi feita da maneira mais adequada possível. Ele bebeu profundamente da taça de sua própria traição, e eu herdei tudo o que ele pensava ser dele. Enquanto olhava para o futuro, não pude deixar de sorrir com a forma perfeita como o jogo virou a meu favor.